Bom dia, Jacareí. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto, agora são 9 horas e 7 minutos. E a partir de agora, você fica bem informado com as notícias da nossa cidade. Hoje vamos falar sobre a 24ª sessão ordinária da Câmara, que aconteceu ontem aqui no plenário. Vamos falar também sobre a festa do Bolinho Caipira, que vai movimentar a cidade nesse final de semana. Esse e outros assuntos você confere agora no Bom Dia Jacareí. E ao meu lado eu tenho aqui os jornalistas Rodrigo Vieira e Cibele Sugano. Bom dia. Bom dia. Rodrigo pela primeira vez participando aqui com a gente e vai trazer para a gente as notícias de ontem. A Câmara Municipal realizou na última quarta-feira a 24ª sessão ordinária do ano, que mais uma vez não teve projetos de leis inscritos na ordem do dia. Vamos conferir aí no VT. A Câmara Municipal de Jacareí realizou na última quarta-feira a 24ª sessão ordinária do ano. Como não haviam projetos de lei inscritos na ordem do dia, a fase do expediente contabilizou um total de 45 trabalhos apresentados pelos vereadores, sendo 6 indicações, 26 moções, 4 requerimentos e 9 pedidos de informações. Desses pedidos de informações, 3 foram aprovados pelos vereadores, 1 do vereador Maurício Raca e 2 do vereador Edgar Sasaki. Todos esses pedidos foram encaminhados ao prefeito Hamilton Mota para que responda a essa demanda dos vereadores. Rodrigo Vieira, para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tudo bem, você conferiu aí então o resumo aí da sessão de ontem, da 24ª sessão ordinária. Rodrigo, sessão, assim como na sessão da semana passada, que retornou aí os trabalhos, também não tivemos projetos inscritos na ordem do dia. Pois é, da mesma forma que na semana passada não tinha nenhum projeto na ordem do dia, a sessão dessa semana também não apresentou nenhum. O interessante é que, apesar de não ter projetos de lei, a atividade parlamentar continua, né? Quer dizer, normalmente foram 45 processos inscritos pela Secretaria Legislativa e vale destacar esses pedidos de informação que foram aprovados, né? Esse do Edgar, por exemplo, ele pede para verificação de vazamento de água da caixa d'água do SAI e também pede uma ligação de uma mangueira, foi até um tema polêmico que foi abordado também por outros vereadores no plenário, referente na esquina da rua Santa Rosa com a rua Barão de Jacareí. Ele disse lá que tem um encanamento que está vazando água e que a prefeitura não atendeu essa demanda. Então, quer dizer, apesar de não ter projetos, o trabalho legislativo ele continua normalmente, né? Isso que é importante. Isso é importante a gente destacar também, né? O projeto ele acaba ganhando um destaque, né? A criação de projetos e de leis, Sibeli, mas o trabalho legislativo ele é muito mais amplo do que a criação de leis e projetos. Existe inclusive até uma crítica às vezes, né? De muitas leis que são criadas, que se sobrepõem a leis federais, a leis estaduais. Então, a população precisa entender também que a atividade legislativa é mais ampla. Na verdade, não se tem tantas leis assim para serem criadas e às vezes a criação de muitas leis acaba até complicando algumas coisas, né? Mas esses trabalhos, né, os pedidos de informação, os requerimentos, os pedidos que os vereadores fazem para o prefeito ou para os órgãos, para as empresas resolverem problemas, faz parte também do trabalho legislativo e às vezes até são, para o cidadão, para a população de Jacareí, são mais eficientes do que leis novas, né? Eles querem ver o buraco da sua rua consertado, o poste que está sem luz ali com a iluminação funcionando, querem saber para onde que estão indo os impostos, se isso está realmente sendo eficiente na vida deles. E realmente, as leis têm brilho, né? Mas muitas vezes a vida do cidadão ali, o dia a dia dele, o que faz diferença são os requerimentos, os pedidos de informação que são feitos para o prefeito, Elton. Que é o trabalho de fiscalização, né? Que exatamente. É fundamental. Rodrigo, a partir do dia 15, de fato é dada a largada na corrida eleitoral, né, municipal em todo o país. Você acredita que a partir do dia 15, esses debates que vão acontecer na cidade, né, na disputa pelo voto dos eleitores, eles de alguma forma acabam vindo para dentro da Câmara Municipal? Ou os vereadores vão continuar separando candidatura e legislatura? Como você acha que vai refletir a disputa eleitoral esse ano aqui dentro da Câmara Municipal? Olha, enquanto política partidária, eu espero que não, né? Eu espero que eles preservem essa questão do espaço público, principalmente dentro dessa atividade parlamentar, que a gente está dentro de um órgão legislativo. Agora, daqui para fora, ou seja, do lado de fora, eu acho que isso tende sim, ou já está acontecendo, essa corrida pelo voto, né? Eu espero que isso aconteça e tem que acontecer, mas que seja daqui para fora, da porta para fora, né? Nunca aqui dentro. O que eu acho que aqui dentro é um debate público, das discussões públicas do que se referem à atividade parlamentar. Agora,
política partidária, espero que aconteça no ambiente externo da Câmara. Muito bem. Então, você vai acompanhar aí, a TV Câmara Jacareí está preparando algumas novidades em relação à cobertura do processo eleitoral no município. Vamos trazer candidatos ao cargo de prefeito para debaterem conosco aqui no programa Bom Dia Jacareí e vamos também cobrir as eleições dentro daquilo que a legislação eleitoral nos permite. E por falar aí em questão pública, a Defensoria Pública de Jacareí entrou com ação para que munícipes da cidade recebessem aparelhos de amplificação sonora individual, procurando reduzir assim uma lista de espera de meses. A reportagem da TV Câmara, que você acompanha agora, vê o papel do município, Estado e Ministério da Saúde em relação à cota mensal estipulada para a nossa cidade. Em março, a Defensoria Pública de Jacareí entrou com uma ação para pedir aparelhos auditivos aos pacientes que estão aguardando por até 5 anos na fila por um dispositivo, como é o caso da dona Pasqualina, que aguarda há 2 anos. O prazo da ação foi estipulado em 6 meses. Entramos em contato com órgãos responsáveis para questionar sobre a necessidade do aumento da demanda para a cidade, que hoje é de apenas 8 pessoas por mês. A Prefeitura de Jacareí diz que é responsável por organizar as filas de atendimento. O programa de saúde auditiva ele é um programa da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, né, e através do Hospital Universitário de Taubaté. Porém, a preliminar, quem fica responsável é o município. Nós captamos o paciente, nós somos responsáveis por realizar a consulta de otorrino, né, e também os exames complementares para diagnosticar o tipo de perda auditiva. Já a Secretaria de Saúde, por meio de nota, disse que a ampliação do fornecimento de aparelhos depende exclusivamente de liberação por parte do Ministério da Saúde. Também fala que já foi solicitado pela pasta estadual o aumento da cota, porém, até o momento não houve retorno do Ministério. Já o Ministério da Saúde diz que tem ampliado o repasse de recursos. Além disso, fala que no caso específico do Estado de São Paulo, o ofício enviado ao Ministério veio sem detalhamento de aplicação dos recursos. Para o defensor, os 3 têm responsabilidade. A nível do judiciário, eu poderia dizer que a responsabilidade é solidária de todos, né? Então, todos têm que, de uma forma ou de outra, cumprir com o seu dever de prestar um serviço adequado à saúde. Agora, lógico, se internamente eles têm uma atribuição, seja do município, estado, do governo federal, a responsabilidade deles é repactuar isso de uma forma melhor, que evite que essa ausência de política leve a discussão ao judiciário. Calma, isso não foi nenhum problema de transmissão e muito menos do volume do seu televisor. Na verdade, a gente fez isso para mostrar a dificuldade que uma pessoa que está na fila do Programa de Atenção à Saúde Auditiva está enfrentando até que se tome uma decisão. Em maio, foi deferida a liminar que determinou aos órgãos atender todos os pacientes inscritos na fila de espera do Programa de Atenção à Saúde Auditiva, no prazo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$ 500 por paciente não atendido. E ficou decidido da seguinte maneira: 70% deve ser atendido pelo critério de antiguidade nas listas de espera, ressalvados os casos de urgência, com 1/3 em até 2 meses, mais 1/3 em 4 meses e outro 1/3 em até 6 meses. Os novos pacientes também devem ser atendidos. O defensor Bruno Miragai está otimista, mas para os pacientes ainda é necessário aguardar mais um pouco de tempo. O recurso do município já tem um resultado de manutenção da decisão da juíza e nós estamos aguardando o julgamento do recurso do Estado. Se manter da forma como está, a princípio, até novembro, dezembro, todas as pessoas que estão na fila terão que ter o seu fornecimento concedido. E não havendo a concessão, e aí de cada caso pontual em que as pessoas forem nos procurando, a gente vai aí comunicando a juíza e vamos executando essa liminar que vai ser, se for o caso, descumprida pelos órgãos. Muito bem, acompanhamos aí a matéria de Ícaro Leal. E uma correção, eu falei aqui que o processo eleitoral, a propaganda eleitoral começa no dia 15, na verdade começa no dia 16. Dia 15 é um prazo final, tem um prazo no dia 15. E sim, mas a campanha política começa a partir do dia 16. O dia 15 são outros prazos de definição partidária, mas que dia 16 é o início da campanha mesmo. E esse ano tem uma diferença, né, em relação ao prazo do tempo da campanha, né? 45 dias. 45 dias.
Tudo bem, vamos comentar um pouco. Rodrigo, essa matéria a gente viu aí da Defensoria Pública, que também ela está no município de Jacareí há menos de 4 anos, se eu não me engano, em 2013 ela foi instalada. No ano passado ela foi ampliada, tem uma sede própria, novos defensores chegaram e a gente já começa a ver um pouco o resultado da atuação dos defensores públicos em Jacareí. Você vê, a Defensoria Pública ela é um órgão do Estado, criada pelo Estado para defender o cidadão das leis que o próprio Estado cria. Quer dizer, é um paradoxo, mas esse paradoxo é fundamental para a gente entender o que significa a democracia, né? Que é a criação de leis. Criação de leis e de direitos também. Então, quando você tem um órgão que justamente atua nesse sentido, você faz valer o princípio essencial da democracia, que é construir direitos. Né? Numa sociedade como a nossa, que ela funciona na polarização entre a carência extrema e o privilégio extremo, esse tipo de atividade ele é fundamental, porque ele faz valer o princípio da lei, que é legitimar a todas as diferenças para o acesso ao direito. Então isso para mim é fundamental e esse paradoxo serve para justamente mostrar que o próprio Estado precisa criar aparelhos para defender os cidadãos das leis que muitas vezes acabam sendo injustas em determinadas ações ou execuções da atividade social. E passa a própria ideia de que a democracia está em constante aperfeiçoamento, vamos dizer assim, constante transformação, que você precisa criar, então, esses ambientes né, para que você corrija alguma injustiça, alguma disparidade que uma lei possa criar. Porque as leis sempre buscam tentar corrigir alguma coisa na sociedade, mas ao corrigir um lado, ela pode prejudicar outro. Exatamente, a lei é sempre universal. Né? A gente tem que pensar sempre no direito, como o direito ele é sempre universal, diferente de um privilégio, que é sempre particular. Então, quando a lei ela atua no sentido de preservar a pluralidade, ela tem que também entender que existem particularidades dentro da sociedade, existem grupos, existem minorias que precisam ser atendidas também. Então, muitas vezes o Estado precisa criar esses mecanismos, como a defensoria, para regular, ou seja, para tentar dinamizar essas diferenças a torná-las universais. Sibeli, essa foi a segunda matéria, né, que o Ícaro produziu sobre esse tema, teve uma outra matéria anterior, e a gente vem acompanhando esse caso, existia essa demanda pelo atendimento na cidade de Jacareí, a gente vê que não é tão simples porque envolve não só o município, o governo do estado, também repasse de recursos do Ministério da Saúde, e como sempre, quando tem mais de um ente envolvido, acontece até onde vai a responsabilidade de um, até onde vai a responsabilidade de outro, e quem acaba sendo prejudicado geralmente é a população que necessita desse atendimento. Você tem alguns dados aí sobre esse tema? Você acompanhou um pouquinho essa matéria? Eu acompanhei a matéria, eu achei bem legal para a população que quiser ver de novo a primeira parte dessa matéria já está no YouTube da TV Câmara e fala justamente que há 6 meses o mesmo repórter, o Ícaro, esteve procurando essa situação e o defensor público ele fala justamente que a ausência dos aparelhos, né, por um tempo prolongado, para esse pessoal que precisa do aparelho de audição, a ausência desses aparelhos vai piorando a situação de saúde deles, o que é muito sério, né, Elton? Você ficar sem um aparelho, você vai, por causa dessa letargia do Estado, tal, vai prolongando a situação de necessidade deles e eles vão ficando cada vez piores, o que é muito sério, e é aí que o Ministério Público está entrando mesmo para ver o que consegue fazer para fornecer esses aparelhos para esse pessoal que está precisando. Tudo bem, nós vamos acompanhar, vamos continuar aqui na TV Câmara Jacareí, acompanhando essa situação e trazendo até vocês novidades sobre o tema. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos apresentar mais um quadro do Interprograma Mestres da Cultura aqui de Jacareí. Tem ainda a previsão do tempo, posição dos radares móveis e muito mais. Não saia daí, Bom Dia Jacareí, volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, são 9h23 e agora vamos falar sobre a festa do bolinho caipira aqui de Jacareí. Quem passar pelo Parque da Cidade nesse final de semana vai poder saborear essa delícia muito conhecida em nosso município. A Feira Regional do Bolinho Caipira vai reunir variedades desse quitute, que é reconhecido como patrimônio cultural da cidade. A repórter Maiara da Mata tem mais informações sobre o evento.
Jacareí se prepara para receber a 5ª edição da Feira Regional do Bolinho Caipira aqui na cidade. O Bolinho Caipira, que já é considerado patrimônio cultural de Jacareí. Para conversar sobre o assunto, eu estou com o Alberto Capuzzi. Tudo bom, Alberto? Conta pra gente um pouquinho sobre a história, né, do Bolinho Caipira, que é um patrimônio cultural aqui na cidade de Jacareí. Já é registrado com projeto de lei, tudo direitinho. O Bolinho Caipira para nós é uma tradição da nossa identidade de caipira do Vale, né? E tem uma característica de Jacareí que é o único da região, que é com farinha de milho branca. E o recheio de linguiça de porco ou de carne de porco, né? Carne picadinha ou carne moída, mas carne suína. E é uma tradição tão antiga que ninguém sabe dizer quem que inventou. Então, desde criança eu me lembro no mercado, comendo bolinho caipira na banca do Paraná. Era o nosso café da manhã, sempre era com bolinho caipira, né? Eu me criei lá dentro do mercado. Mas ninguém sabe dizer quem que inventou a receita do bolinho caipira. E uma coisa que todo mundo sabe fazer, mas ninguém sabe quem começou, é patrimônio de todo mundo, né? Por isso que ele é um patrimônio imaterial de Jacareí, reconhecido em lei, né? Não quer dizer que seja só de Jacareí. Exatamente para mostrar que nós não estamos querendo monopólio, a gente começou a convidar outras cidades para mostrarem também os seus bolinhos caipiras, né? E a gente conhece, então, a beleza que tem de experimentar várias receitas. Quem participar da feira, os visitantes, vão ter a oportunidade de experimentar, além do de Jacareí, 6 outras receitas regionais. E pela 5ª vez a cidade realiza esse evento, né? Que era uma feira, agora se tornou uma feira regional aqui na cidade. Conta pra gente um pouquinho que as pessoas vão conhecer lá. Olha, é que nos 3 primeiros anos ela foi realizada aqui no pátio do museu, né? Porque era como o Museu de Antropologia, a gente queria valorizar o bolinho como uma identidade. Ela cresceu tanto que não cabia mais no museu. Aí mudou para o estacionamento do Parque da Cidade, nós aproveitamos então para o 4º ano em diante, ela ser uma feira regional com convite às outras cidades. Então já é a 5ª edição regional e teve mais 3. São 8 anos já que a gente está celebrando o bolinho caipira. E quem estiver na feira vai, além do bolinho caipira de diversos sabores, vai ter oportunidade de também curtir muito boa música. Tem músicas regionais, tem o pessoal que vem de São José dos Campos, tem pessoal que vem de Monteiro Lobato, tem pessoal de Jacareí, tem de Caçapava, tem a quadrilha de bonecões de Caçapava. Então a feira vai proporcionar atrações culturais, além da gastronomia. E vale reforçar que essa feira é aberta ao público e acontece neste final de semana lá no Parque da Cidade, né? Nesse final de semana vão ter 16 barracas de entidades assistenciais de Jacareí e mais 6 cidades da região. Então quem for na feira, além de se dar bem comendo comida gostosa, vai ajudar as entidades da região, e principalmente as de Jacareí. Muito obrigada pelas informações, Alberto. Lembrando que essa feira acontece no Parque da Cidade neste final de semana e é aberta ao público. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aí, Feira do Bolinho, no final de semana, então, Jacareí, com a Feira do Bolinho Caipira lá no Parque da Cidade. Aí o Alberto Capuzzi não só passou as informações, também mais uma vez deu uma aula sobre tradição e patrimônio cultural da cidade de Jacareí, Rodrigo. Bolinho é sempre bom, né? É uma coisa muito gostosa. Eu gosto também do bolinho. Já tô louca para participar da Feira do Bolinho. E, aliás, Elton, são 10 tipos de bolinho caipira que vai ter lá. Vai ter bolinho de peixe, bolinho de carne de porco, bolinho de carne moída. Diz que tem até bolinho de paçoca de carne, que eu também não sei o que é, mas vamos lá para conferir. Lembrando que a renda da festa do bolinho caipira vai para as entidades beneficentes aqui da cidade de Jacareí. Então, CEPAC, entre outras entidades aí, vão estar sendo beneficiadas com a venda dos bolinhos caipiras, Elton. Muito bem, bolinho caipira que faz parte do nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio da cidade de Jacareí e também de toda a região do Vale do Paraíba. A gente encontra diversas manifestações aí do bolinho, vai mudando esse recheio, vai mudando a forma de fazer, mas é uma coisa que tá, como diz o Capuzzi, a gente não sabe de onde surgiu. Provavelmente tem um pouco da nossa tradição indígena, um pouco da questão afro, e vai misturando, como vários outros pratos, né, da culinária brasileira, carregados de história e de tradição. E já que o evento é a céu aberto, é lá no Parque da Cidade, vamos conferir como vai ser a previsão do tempo aqui para Jacareí no final de semana? Bom, o frio vai predominar hoje aqui em Jacareí.
A frente fria que chegou ontem vai continuar na cidade com muitas nuvens. A umidade do ar vai marcar 68%, porém a chuva não vem de novo, por isso o tempo permanece seco. A mínima será de 6 graus e a máxima não passa dos 18 graus. Amanhã tudo fica mais ou menos na mesma situação. Bastante frio e neblina na parte da manhã, a umidade do ar sobe e marca 80%. Não vamos ter chuva e as temperaturas variam entre 12 de mínima e 19 graus de máxima. Bom, eu falei aí do final de semana, mas essa previsão vai até sexta-feira. Então, pelo menos na abertura aí da Festa do Bolinho, não teremos chuva. Pode ir à vontade e participar lá e comer o bolinho. Vamos agora então saber aí, já que você que vai de carro, vamos ver aí qual é a localização dos radares móveis na cidade de Jacareí. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas das Letras, Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I, Major Acácio Ferreira, Malaqui Assad e Rua Padre Eugênio. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, São Jorge, Pensilvânia, Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Rua Bom Jesus e Estrada Municipal Biadino Kiev. Falamos de tradição e de cultura, vamos falar então dos mestres da cultura. A cultura que é passada de geração para geração é o objetivo do Prêmio Mestres da Cultura Viva. Todos os anos, Jacareí premia pessoas que mantêm viva as diferentes tradições. Hoje vamos conhecer a história da benzedeira Sônia, que mesmo em tempos modernos, mantém viva a atividade de benzedeira. Esta sala de estar acolhe diariamente pessoas que buscam ajuda física e espiritual. O local funciona como uma espécie de consultório médico, mas aqui fé e amor se unem como medicamento para essas pessoas. Quem oferece o tratamento é a dona Sônia. Ela mantém viva a tradição das benzedeiras. Sou benzedeira desde 1985. De lá para cá, quem bate no meu portão eu atendo. Pode ser de manhã, tarde, até de madrugada, eu faço o benzimento. Sônia foi homenageada com o Prêmio Mestres da Cultura Viva de Jacareí. A entrega do prêmio acontece desde 2010 pela Fundação Cultural. Cada mestre é escolhido e homenageado por manter vivas as tradições e costumes de um povo. Sônia cumpre bem esse papel. Ela conta que hoje em dia é muito raro encontrar benzedeiras e que o trabalho que faz é um ato de amor. Eu fiquei muito feliz com isso, porque teve votação, né? Então, muitas pessoas votaram em mim, porque eles gostam do meu trabalho. Então, todas as vezes que eles vieram aqui, teve reconhecimento, teve a cura, né? Então, tudo que eu faço é com amor. Carla é uma das pessoas que há anos procura sempre pelo cuidado de Sônia. Ela trouxe o pequeno Mateus, de 3 anos, que desde bebê recebe o carinho da benzedeira. Precisou, a gente corre para a dona Sônia. É sempre assim, desde bebê. Talvez, acho que desde que ele tinha uns 6 meses ou até menos. Ficou ruim, corre para a dona Sônia. Fé, né? Fé que a gente tem e sabe que é verdade, ela reza em nome de Deus. E a fé. Quem bate no portão eu faço benzimento, é coluna, é risipela, cobreiro, bucho virado. Febre a criança tem, eu tiro a febre da criança, passa para mim, toda a febre, a criança sai boazinha. Eu curo a dor de cabeça também das pessoas. Tudo que a pessoa precisa eu ajudo. Diversas histórias de vidas passam por Sônia diariamente. Durante os anos de benzimento, uma em especial passou a fazer parte da vida dela. Seu Benê, lá em 1993 o senhor veio aqui buscar a ajuda da dona Sônia e parece que a partir daí você acabou ficando, né? Eu já conhecia ela, né? Ela, o esposo dela, né? Só que o esposo dela já nessa época de 93 já era falecido, né? Fazia 3 anos de falecimento. Então, a gente já sabia que ela estava livre, né? E eu vim aqui benzer e procurar ajuda, né? Aí nessa aí, tava saindo para ir embora, conversa daqui, conversa dali, e a gente ficou mais
amiga, né? Ela amiga de mim. E foi a partir disso que a gente ficou junto. E Benedito sempre acompanhou o trabalho de Sônia e ele conta com orgulho a satisfação de vê-la receber o prêmio Mestres da Cultura Viva de 2016. Desde antes de 93 eu já sabia do trabalho dela, né? E a partir disso, eu que estou aqui, eu falo. De madrugada ela levanta para atender a criança, atender até grande que está precisando, que chega aquela hora que se não sair e procurar ajuda, a pessoa fica ruim. Todo mundo que vem aqui me respeita, o que eu falo as pessoas fazem, sabe? Tem muita confiança tudo que eu falo, então a pessoa vem aqui porque gosta, porque tem fé no meu benzimento. Mais uma vez, a cultura popular aqui no nosso Bom Dia Jacareí. Rodrigo, nós estamos apresentando ao longo dessa semana esse quadro dos Mestres da Cultura, que é essa premiação que ocorre todos os anos. E é muito centrada nessa questão da tradição oral, da cultura popular. Como você vê essas manifestações ainda tão presentes em tempos de tanta tecnologia, tanta informática, a manutenção dessas tradições? É curiosa essa expressão, né? Cultura popular. Ela pressupõe uma divisão da cultura, né? Como se fosse uma contraposição da cultura erudita, né? A cultura de uma elite. Quer dizer, se a gente for pensar assim, essa manifestação, então, eu acho que legitima, eu prefiro entender dessa forma, que ela é uma cultura que legitima as diferenças da nossa sociedade, né? Quer dizer, é uma manifestação que está inserida no povo e que representa uma tradição de algo que foi construído por eles, né? E faz sentido porque ainda existe, né? Ainda vai se atualizando. Exatamente. Eu acho que isso é importante, preservar essa identidade como forma de legitimar as diferenças culturais que a gente tem, né? Entender isso e preservar isso, eu acho que é estabelecer um grau de respeito também, né? Com todas essas diversidades que a gente convive. E erroneamente, muitas vezes, quando a gente pensa em cultura popular e cultura erudita, a gente tem aquela ideia de que a cultura erudita é superior à cultura popular, é mais refinada, né? Isso acontece muito, a gente sempre entrevista o pessoal lá da orquestra, as pessoas identificam, por exemplo, música clássica como uma cultura erudita, superior, sendo que a música clássica ela era cultura popular, né? Da sua origem era o que tinha de mais popular, né? E em muitos países ela ainda é considerada cultura popular. Essas divisões, elas são de fato ligadas à qualidade ou ao conteúdo, ou isso vem mais com as próprias dinâmicas da sociedade de fazer essas categorizações, Rodrigo? Eu prefiro acreditar nessa tendência que você acabou de falar, né? Que usa-se ideologicamente uma ideia de uma elite, né? De uma cultura da elite, que deve educar o povo. Quer dizer, é uma cultura do povo ou é uma cultura para o povo? Que nesse caso talvez se transforme numa cultura para o povo, mas que isso é ideológico. Isso não representa a manifestação da diferença. Muito pelo contrário, ele quer abafar a diferença e transformar numa cultura como se fosse uma coisa hegemônica para todos, que de fato não é. Então eu prefiro entender esse tipo de situação que apareceu na reportagem como uma forma de manifestar a diferença, a pluralidade da nossa sociedade, culturalmente falando, né, do ponto de vista cultural. Muito bem. Cibele, você que viaja muito e conhece outros países e tal, você percebe em outros lugares existe também essa diferença entre cultura popular e aquilo que é considerado uma cultura mais erudita? Ou isso é um fenômeno que está em todos os lugares, assim? Sempre, né, Elton? A gente sempre vai ver essa classificação, né? A diferença de classificações, e sendo que a cultura popular é bem interessante, até o caso da Sônia, que ela preserva uma cultura ela faz receitas com ervas e tal, e é uma coisa que
provavelmente ela aprendeu da mãe, da avó, tal, e ela vai preservando isso e mantendo isso, pelo menos por enquanto está bem vivo nas orações que ela faz ali no benzimento, né? E isso vem bem do popular mesmo, né? Vem uma coisa que veio passando de gerações em gerações. Até conversando com a Maiara, a repórter que fez essa matéria, ela falou que a Sônia é procurada de madrugada, de noite, e pessoas da cidade toda, até de cidades vizinhas, levam crianças e vão com aquela fé mesmo de serem curadas pela oração e pelas receitas que ela aplica ali, né? Que ela vai mantendo. Mas em relação a isso, realmente sempre vai ter essa categorização da cultura erudita e da cultura popular e muitas vezes até acho que é uma maneira talvez até da gente se defender, né? Eu gosto da cultura que é mais erudita, não gosto tanto da cultura popular, sendo que a cultura popular sempre vai estar no nosso meio, sempre vai fazer parte do nosso dia a dia e a gente precisa dela, né? Ela legitima a nossa nacionalidade, a nossa regionalidade aqui na cidade. Tudo bem. É importante destacar também que aí na questão dos mestres da cultura, a premiação, ela procura aquelas pessoas que ainda estão transferindo esses conhecimentos, né? Para você ser um mestre, você tem que estar fazendo a divulgação desses conhecimentos. Então, com essa postura de passar adiante para outras gerações, a gente vai mantendo essas tradições vivas e presentes aqui na cidade de Jacareí. Muito bem, vamos falar agora das Olimpíadas. Vamos informar a você o quadro de medalhas da Rio 2016. Bom, os Estados Unidos aí seguem em primeiro lugar com 11 medalhas de ouro, 11 de prata, 10 de bronze, totalizando 32 medalhas. A China, com 23 medalhas, vem logo em seguida aí com 10 medalhas de ouro. Já o Japão tem 18 medalhas, 6 medalhas de ouro, 1 de prata, 11 medalhas de bronze o Japão. Em quarto lugar, a Austrália, com 5 medalhas de ouro, 2 de prata, 5 de bronze, 12 medalhas no total. A Hungria em quinto lugar com 7 medalhas no total. E o Brasil, que segue aí com a sua medalha de ouro no judô, prata lá no tiro, são 2 medalhas até o momento. O Brasil que ainda ontem, nós estamos aqui a semana toda brincando com o Daniel Mendes, que hoje não está aqui na nossa bancada, falando do futebol. O Daniel que disse que eu seria surpreendido ainda pela seleção brasileira de futebol. Daniel tem razão, acho que eu vou ter que pagar um café para ele hoje, nós fizemos uma aposta. A gente está vendo aí o Brasil tendo... vocês acham que existe uma expectativa grande ainda que o Brasil possa ganhar muitas medalhas, sobretudo por estar realizando as Olimpíadas aqui no país? Como vocês estão acompanhando as Olimpíadas? Como é que vocês veem, Rodrigo, já que a gente falou tanto de cultura, como é que você vê a mobilização do país, da mídia em torno desse evento, um evento que além de ser um evento esportivo, ele tem grandes proporções em nível mundial, muitas histórias acontecem, muitos encontros e desencontros também. É um marketing que vende o país, né? Que vende o país e eu acho que tenta vender pelo menos de uma maneira positiva, quer dizer, preservando as nossas belezas, vamos dizer, entre aspas, né? Sociais, culturais, enfim. Ou escondendo as coisas ruins, mas a gente não dá para analisar sobre esse ponto de vista social, mas o que a gente espera é que pelo menos os esportes coletivos prevaleçam, né? Porque a gente tem ainda uma tradição dos esportes coletivos, no vôlei masculino e feminino, no futebol, principalmente agora no feminino, que também que vem bem, diferente do masculino, o vôlei de praia também. Essa é uma característica do nosso esporte, né? A gente se dá bem nos esportes coletivos. Então a esperança de medalha eu acho que está mais nesse sentido dos coletivos do que dos individuais, que realmente a gente não tem uma tradição nos esportes individuais, haja vista que todas vamos dizer, as semifinais que a gente já andou participando, né, no judô, na esgrima, são esportes que até o judô já trouxe bastante medalha, né, para o Brasil, mas tem uma certa dificuldade. A gente espera que nos esportes coletivos a gente consiga aumentar aí esse ranking, aí, subir nesse ranking aí. Agora tem um brilho especial a nossa torcida, né, Elton? Porque os estrangeiros não estão entendendo nada como o brasileiro torce. Porque o brasileiro torce a favor do brasileiro em alguns esportes. Mas no caso do futebol, o brasileiro estava torcendo, um futebol masculino, o brasileiro estava torcendo contra a seleção masculina, né? E em alguns casos, o brasileiro vê ali quem é o atleta mais forte ou o atleta mais fraco e vai torcer em favor do mais fraco, né? Ou então em algumas situações, no caso da Argentina, seja lá quem for que vai competir com a Argentina, o brasileiro vai torcer
a favor dessa pessoa que vai, né, batalhar, ou vai lutar, ou vai jogar contra a Argentina. Então, a imprensa mundial está falando que ninguém entende a torcida brasileira, e é uma coisa que automaticamente a gente vai fazer. Vamos torcer pelo Brasil em algumas situações, contra o Brasil em outras situações, né, contra a Argentina em qualquer situação, e é aí que vai a torcida brasileira que ninguém consegue explicar. É a paixão do sangue latino, né? Faz parte, né? Estão realizando uma Olimpíada no país e acho que conviver com a torcida e com as formas de manifestação da torcida fazem parte aí do evento, né? Sem dúvida, não tem como fugir disso. Rodrigo, você falou uma coisa interessante, a questão do individual e do coletivo. Essa semana, sobretudo nas redes sociais, como sempre, que é o espaço onde o debate é bem acalorado, porque cada pessoa pode emitir a sua opinião como quiser, né? É a questão do ouro da judoca. Ela vem de um projeto social, ela teve bolsa atleta, está no exército, como muitos dos nossos atletas olímpicos estão engajados no exército, para poder ter ali o seu... É um programa, né, de esporte de alto rendimento. Quer dizer, apesar de ser uma conquista pessoal, né, uma conquista individual, onde a gente não pode tirar o mérito dela, né, super focada e se superando a cada momento, mas existe ali também um esforço coletivo, né? Mesmo nesses esportes, políticas públicas e algumas... tudo no momento que a gente vive político acaba virando uma discussão ideológica entre ela ter ganho a medalha como fruto do seu esforço individual de superação e outras pessoas que compreendem que o seu esforço foi possível porque existiam uma rede, né, trabalhos e políticas que possibilitaram que o esporte fosse uma alternativa na vida dela. Como que você vê essa equação aí, que acaba sendo muitas vezes discutida com tanta paixão, então é uma questão muito ideológica também? Então, eu penso, eu acredito que exista um paradigma, né, um conceito da meritocracia. Quer dizer, que você com seu esforço, você vai conseguir atingir o seu objetivo, você vai ter sucesso. Esse para mim é um discurso, né, uma ideia que foi criada para poder, talvez, fazer com que você acredite que você, com o seu próprio valor, com o seu próprio esforço, você vai chegar lá, né? Você vai ter o sucesso. Só que a gente se esquece das condições sociais que a gente vive, né? Ou seja, da nossa própria realidade, das dificuldades que cada um encontrou no mundo que nasceu e que não são por acaso, né? Então, você esquecer isso, você apagar isso, e você falar que não, você pelo seu próprio sucesso você vai chegar lá, quer dizer, você inverte, você esquece totalmente as condições pelas quais você vive, todas as dificuldades, os problemas que existem, as diferenças, as contradições, e passa a fazer com que você, pelo seu próprio esforço, olha, se você fizer isso, você vai seguir assim, se você lutar muito, trabalhar muito, guardar dinheiro, poupar lá no banco todo dia, você vai ter dinheiro, você vai ser sucesso. Quer dizer, vende-se uma ideia de um mérito pessoal e esquece, em contrapartida, que existe toda uma diferença. Que você já nasceu num mundo diferente, você não compete de maneira igual com os outros, né? Existe um abismo muito grande nisso tudo. E talvez essa menina, talvez não, eu acredito nisso, que o fato dela ter vencido, muito do que você falou foi isso. Foi uma série de condições que proporcionou ela chegar... conquistar uma medalha, né? Que para muitos pode parecer uma coisa mérito pessoal, uma meritocracia, quer dizer, você conseguiu, você batalhou, você foi lá e venceu. Não, mas existe toda uma rede de amparo nesse sentido, que talvez aí, que nem você falou, pode ser sido construído pelo Estado, né? Um amparo social, os programas sociais do governo ou das não governamentais também, que proporcionou a ela construir esse caminho. Mas que não é por si só um individualismo do mérito dela ter conseguido sozinha. Muito pelo contrário. Né? Mesmo? Porque a diversidade toda diz que não. Né? Diz para ela não, você vai ficar na condição que você está. Ela morava na Cidade de Deus, ela mora na Cidade de Deus. Quer dizer, qual é a possibilidade, qual o percentual que tem um jovem que mora numa condição social de uma favela ter sucesso na mesma condição que um jovem de uma classe mais abastada, tem de conquistar também não digo nem uma medalha, né? Porque aí você está falando de esporte de alto rendimento, mas você tem uma condição de melhorar de vida, de ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar e entender essas diferenças a partir do local que a gente vive, né? Das relações que a gente tem a partir do local que a gente vive. A gente nasceu num mundo que foi construído não por acaso, né?
gente tem que pensar na história. Para a gente entender talvez o presente, a gente tem que olhar para trás, né? Olhar para a nossa história e entender como ela foi construída. Não é por acaso. Ela não nasceu como nasce um cogumelo na grama, né? Enfim, nasce do dia para a noite. De dia tem o sol, de noite tem a lua e no meio tem a nossa sociedade. Não. Ela foi construída. Né? Muito do nosso sucesso, da nossa perseverança, depende também das condições sociais em que vivemos, para que a gente possa, assim como muitas pessoas também têm uma série de possibilidades e também não chegam, acabam não conquistando, ou não tendo essa diferença que ela teve da sua persistência, mas a gente tem que lembrar que sem essas condições teria sido muito, muito, muito mais difícil. Né? Exatamente, tem um determinismo, né? E a gente luta contra ele, né? A gente faz a nossa própria história, mas em condições que já foram determinadas, né? Bem, e a gente pensa aí quantos campeões olímpicos, quantos atletas de futuro, profissionais de futuro, a gente perde todos os dias para violência, perde todos os dias para falta de oportunidades. Muito bem, agora é hora de saber então das opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí, e quem nos traz essas informações é a repórter Maiara da Mata. Olá, Maiara, o que tem de bom aí para se divertir em nossa cidade? Olá! Como de costume, quinta-feira é o dia da programação do Cinema de Quinta, lá na Diretoria de Cultura, no Pátio dos Trilhos. Hoje será exibido o curta Adega de Sangue, que tem direção de Danilo Morales e Gesiel Bueno. Logo depois será exibido o conhecido longa-metragem Raul, O Início, o Fim e o Meio. Esse é um documentário sobre a vida do maior ícone do rock brasileiro e a sua história, que continua a mobilizar fãs 20 anos após a sua morte. Esse doc tem direção de Walter Carvalho. O Cinema de Quinta começa a partir das 7 da noite e a entrada é franca, não percam! No Parque da Cidade, hoje é dia de ginástica no parque, com aulas de ritmos musicais abertas ao público. Essas aulas são ótimas para quem deseja praticar exercícios ao ar livre, sempre com acompanhamento de profissionais de educação física. O evento é promovido pela Secretaria de Esportes aqui do município e acontece às terças e quintas a partir das 7 da noite. E ainda dá tempo de conferir a exposição Paulistinhas lá no Sesc de São José dos Campos. Quem passar por lá até o final do mês vai poder conhecer as imagens religiosas do artista plástico Magela Borba Gato. Ele traz a sua contribuição histórica e artística cultural aqui no Vale do Paraíba. O acervo foi cedido pelo Museu de Antropologia do Vale. Hoje eu fico por aqui. Um ótimo dia para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Muito bem, você conferiu então as opções de lazer e cultura para essa quinta e sexta-feira, final de semana na cidade de Jacareí. O Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira, dia 11 de agosto, termina aqui. Agradeço a presença dos meus amigos jornalistas Rodrigo Vieira e Cibele Sugando. Lembrando que todas as reportagens da TV Câmara Jacareí estão disponíveis em nosso endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Jacareí. E você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Temos também o Facebook da Câmara Jacareí também, que você também pode encontrar lá. Obrigado pela companhia. Nos vemos amanhã. Até lá!